Yeah. 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 Fala galera do canal Bem-Estar, hoje é dia de papo reto e a gente vai falar de criar o hábito. Muitas pessoas viram para mim e falam assim, eu nunca vou sentir aquele prazer, a atividade física nunca vai ser um hábito para mim. Ou perguntam, como que eu faço para criar o hábito da atividade física? É disso que a gente vai conversar hoje. Falando de hábito, de criar hábito, né? O primeiro hábito que você podia criar é assinar o canal ou ligar o sinalzinho de alerta para te lembrar que toda segunda e quinta tem um vídeo do Bem-Estar. Criar o hábito. Recebi aqui da Mércia que a atividade física realmente é um hábito, que ela começou com muita má vontade, ela começou a fazer porque tinha esteatose hepática e hipertensão. E fazia só 20 minutos na academia de esteira, e aí ela foi aumentando, enfim, e hoje ela já consegue fazer com tranquilidade. Então, como criar esse hábito? Eu fiz uma entrevista com uma neurocientista para um documentário, e ela é de Nova York, é chefe da neurociência da Universidade de Nova York, é o Andy Suzuki. E ela fala muito disso, né? Como a gente cria um hábito. Então você tem algumas estratégias para criar o hábito. A primeira delas, e bem importante, é que num período ali de 90 dias, de 3 meses, você consiga replicar essa atividade física quase que todos os dias, pelo menos 70, 75 vezes, ou seja, 5 vezes na semana, para você realmente condicionar o seu corpo. À medida que você vai repetindo essa atividade física, o seu corpo começa a entender que aquilo é o padrão. Então essa é uma boa maneira de se criar o hábito, ou seja, dar regularidade na atividade que você vai escolher. Por isso, meu conselho para quem é sedentário e quer começar a incluir alguma atividade física, escolha qualquer uma que você consiga fazer na maior parte dos dias, né? Não se preocupe nesse início com a intensidade da atividade física, se ela é muito complexa ou não. Se preocupe simplesmente em fazer coisas fáceis e que você consiga replicar todos os dias. À medida que você for executando dia após dia, seu corpo vai ficando mais condicionado e automaticamente você consegue aumentar um pouco a complexidade e a intensidade do exercício. Então a primeira dica é essa. Quando você quer fazer um hábito, é importante que você tente realizar essa tarefa mais ou menos no mesmo horário. Então você resolveu fazer atividade física, você é uma pessoa sedentária, escolhe, eu vou fazer sempre quando eu acordo. E aí você vai ver que o seu corpo vai se acostumando. Porque se num dia você faz de manhã, se você não tem a rotina, no outro dia você espera um horário para fazer, normalmente fica mais difícil você criar um hábito. Então a segunda dica importante é tentar fazer a atividade física meio que sempre no mesmo horário. Isso vai ajudar muito a criar o hábito. Isso é fundamental. E acho que a terceira dica mais valiosa é, para se tornar um hábito, é legal que seja prazeroso, né? Eu sempre brinco, né? Se você todo dia, depois do almoço, comer um chocolatinho, daqui 3 meses, se tirarem esse chocolatinho, você vai querer matar alguém por aquele pedaço de chocolate. Escolha alguma atividade física que seja prazerosa. Isso vai ser um grande gancho para que você repita essa atividade e seja sempre gostoso você ir para aquele momento do exercício físico. Então, com essas 3 dicas, você está no caminho certo para começar a criar o hábito da atividade física. Sedentarismo mata tanto o sedentarismo. Metade dos brasileiros é sedentária. Porque a vida sedentária é muito ruim. As consequências do sedentarismo. Século XXI e quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população adulta do planeta é sedentária. Quantas vezes, somente no último ano, você fez a seguinte afirmação: tenho que iniciar uma atividade física? Pois é, o problema surge quando deparamos com obstáculos que nos impedem de dar esse primeiro passo, e então caminhamos para o tão conhecido sedentarismo. O sedentarismo é conhecido como a doença do século.
juntamente com o estresse e a depressão. Definido como a falta ou diminuição de atividades físicas, ele está associado ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas que têm um gasto calórico menor que 2.200 calorias semanais são consideradas sedentárias ou com hábitos sedentários. O Ministério da Saúde, em 2009, afirmou que no Brasil, os sedentários são 26,3% da população geral, sendo o maior percentual entre os homens, 29,5%, e o menor entre as mulheres, 23,5%. Na população a partir de 65 anos de idade, essa parcela ultrapassa 50%. É importante salientar que apenas 16,4% da população geral é considerada ativa, de acordo com as recomendações internacionais da OMS. O próprio desenvolvimento tecnológico avançado preparou um ambiente convidativo à tranquilidade e ao sedentarismo exagerado. Como tudo tem um preço, o sedentarismo tem um altíssimo preço na atualidade. A sociedade moderna do mundo digital está deixando o homem doente. Atualmente existe pouca movimentação das pessoas. A maioria da população permanece mais parada, mesmo nos locais de trabalho e no cotidiano. Os resultados são desastrosos para a saúde. Os números são alarmantes de pessoas obesas no Brasil e no mundo. Estes índices são espantosos e preocupantes para todas as pessoas que se incluem nesta realidade difícil. Buscando entender o sedentarismo em adolescentes residentes em áreas urbanas aqui no Brasil, a Escola de Psicologia e Medicina da Universidade Católica de Pelotas realizou um estudo em uma amostra representativa de 960 adolescentes com idades entre 15 e 18 anos, em 2002, no estado do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados por meio de um questionário anônimo e auto-aplicado. Foi definido como sedentário o adolescente que participava de atividades físicas por um tempo menor do que 20 minutos diários e uma frequência menor do que 3 vezes por semana. Variáveis sociodemográficas e comportamentais foram avaliadas. A precisão dessa pesquisa, no entanto, nos mostra uma realidade assustadora. Os resultados obtidos mostraram que ser do sexo feminino, pertencer à classe social baixa, ter uma baixa escolaridade e ser filho de mãe com baixa escolaridade são fatores associados ao sedentarismo. Isso mostra que falar de sedentarismo é, acima de tudo, falar de sociedade e fatores complexos ligados ao homem. É quase impossível encontrar uma causa central que justifique o sedentarismo, porém, as formas de se combater esse problema são infinitas. Para não ser considerada sedentária, uma pessoa pode, na vida cotidiana, fazer uma caminhada acelerada de 30 minutos por dia até o trabalho, o que representa um gasto médio de 1.400 calorias semanais, somados com outros 30 minutos diários de atividades como arrumar a cama, cozinhar, dançar, levar o cachorro para passear, subir escadas, dentre outros exemplos. O fato de estarmos cada vez menos em movimento acarreta consequências ao nosso corpo, como por exemplo, a perda de flexibilidade articular, sensação de cansaço excessivo, perda de libido, mau humor, ganho de peso, desequilíbrios hormonais e de glicose. Além disso, o sedentarismo é um dos fatores responsáveis pelo aumento da incidência de várias doenças, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, hipercolesterolemia e infarto do miocárdio. A prática de exercícios físicos, associadas a mudanças nos hábitos alimentares, podem evitar cerca de 250 mil mortes por ano no Brasil, relacionadas a doenças cardiovasculares. A OMS considera suficiente a prática de 30 minutos diários de atividade física leve ou moderada, no mínimo 5 vezes por semana, ou 20 minutos diários de atividade vigorosa em 3 ou mais dias da semana. É importante lembrar que não é preciso ser um atleta. A população pode inserir hábitos simples, como deixar o carro para andar em percursos mais curtos. Abandone o sedentarismo e torne-se uma pessoa mais ativa. Pesquise parques, praças e outros recursos de lazer, públicos ou não, que ficam próximos de sua casa e passe a se exercitar. O exercício físico é tão importante para a mente quanto para o corpo.